Olá, meus amigos, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você e com a sua casa. Que nós tenhamos um fim de semana abençoado, cheio da presença de Deus, do Espírito Santo. Passando aqui para compartilhar com você uma palavrinha daquilo que eu li, daquilo que eu recebi este dia, nesta manhã, e dividir com você, para alimentar o nosso espírito, porque estamos vivendo dias difíceis, dias maus, e o nosso espírito precisa estar alimentado, alicerçado na palavra de Deus. Eu estava lendo o livro de Lucas, no capítulo 4, mais precisamente nos versículos 16 a 21, uma passagem onde Jesus está em Nazaré, na cidade que ele nasceu, cresceu, foi educado, e já exercendo o seu ministério, Jesus volta a Nazaré e entra numa sinagoga e ali ele lê o livro, das profecias, e o texto que ele lê é o livro de Isaías. Está lá em Isaías 61, versículos 1 a 4. E Jesus começa a ler para eles, mais ou menos assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, libertar os oprimidos. E continua e diz no final: apregoar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus termina de ler essa escritura, ele diz para aqueles judeus: hoje está se cumprindo esta profecia. E obviamente eles não creram, porque aquele que estava diante deles, dos olhos deles, era o filho de Maria, o filho de José, e eles conheciam Jesus, seus irmãos, suas irmãs, seus pais, e não poderia estar se cumprindo aquela escritura em Jesus, porque Jesus para eles era um homem comum. Eles não conseguiam enxergar a divindade de Jesus. Mas notem que essas pessoas que se reuniam nas sinagogas eram judeus letrados, que liam as escrituras, muitos escribas, que escreviam as escrituras, transcreviam, muitos fariseus que eram estudiosos, da lei. E se eles atentassem mesmo para as escrituras, tivessem interesse em reconhecer, entender com o coração, eles teriam sabido que ali diante deles estava o Filho de Deus. Porque tudo que está escrito no livro dos profetas, no Pentateuco, que os judeus tanto estudavam, tudo está escrito sobre Jesus, tudo apontava para Jesus. E quando chegasse diante deles um homem que lesse aquelas escrituras com autoridade, falando como Jesus falava, fazendo os sinais que Jesus fazia, e a sua história, o seu nascimento, a forma como ele iniciou o seu ministério, eles saberiam que aquele é o Filho de Deus, o Verbo de Deus que se encarnou como homem, que se esvaziou da sua divindade e veio a este mundo. Mas, trazendo esta mensagem para os dias de hoje, eu queria pedir para vocês: não sejam duros de coração, não sejam cegos, não sejam nécios. Abram os olhos de vocês para enxergar Jesus nos detalhes, para enxergar a obra salvadora, reconciliadora de Jesus, para se arrepender e para crer que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele consumou a obra que ele veio fazer, ressuscitou dos mortos. E a ressurreição de Jesus é o motivo da nossa fé. Então não sejam nécios, não sejam duros de coração como os judeus foram. Abram o coração, peçam a Deus e o Espírito Santo para que vocês possam enxergar. Tenham olhos e vejam, tenham ouvidos e ouçam. Não como esse povo que muitas vezes Jesus censurou, muitas vezes Jesus admoestou, porque não ouviam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Tinham olhos, mas não viram. Não sejamos assim. Tem um trecho na Escritura que diz: não endureçais os vossos corações. Abram o coração de vocês para crer
que estamos vivendo o tempo do fim. A nossa geração está vivendo o tempo do fim. O fim está próximo. Jesus está às portas e ele virá buscar os que creem nele, aqueles que praticam a sua palavra, aqueles que ouvem, guardam e praticam a sua palavra. Então, se você abre o seu coração, se você enxerga com os olhos do Espírito, essa escritura cumpre-se em você também. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para apregoar o ano aceitável do Senhor, para abrir os olhos aos cegos, para libertar os que estão cativos, oprimidos pelo sistema desse mundo, para levar luz às trevas. Então este é o meu convite, este é o meu recado, este é o texto, a palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês. Abram os olhos de vocês, abram o coração de vocês, abram os ouvidos de vocês para reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Entrega a tua vida para Ele, confia nele e todas as coisas demais Ele fará. Que Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade. Um abraço.